Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje as nossas considerações estão baseadas no livro O Desejado de Todas as Nações, capítulo 85. Nós lemos assim: Jesus indicara aos discípulos um encontro na Galileia, e logo depois da semana da Páscoa, para ali dirigiram os passos. 7 dos discípulos iam em grupo. Trajavam as humildes vestes de pescador. Eram pobres em bens do mundo, mas ricos em conhecimento e observância da verdade. O que, à vista do céu, os colocava na mais alta posição como mestres. Não haviam estudado nas escolas dos profetas, mas por 3 anos foram instruídos pelo maior educador que o mundo já conheceu. Sob suas instruções, se tornaram elevados, inteligentes, enobrecidos, instrumentos mediante os quais os homens poderiam ser conduzidos ao conhecimento da verdade. Grande parte do tempo do ministério de Cristo fora passado próximo ao mar da Galileia. Ao se reunirem os discípulos num lugar onde parecia que não haviam de ser perturbados, acharam-se rodeados de recordações de Jesus e de suas poderosas obras. Nesse mar, quando o coração deles estava cheio de temor e a terrível tempestade os precipitava para a destruição, caminhara Jesus por cima das ondas, a fim de os livrar. Ali fora a tempestade acalmada à sua voz. Ao alcance da vista estava a praia, em que mais de 10.000 pessoas foram alimentadas com alguns pães e uns peixinhos. Não muito distante estava Cafarnaum, testemunha de tantos milagres. E, ao espraiarem os discípulos o olhar por todo esse cenário, enchia-se-lhes a mente de palavras e atos do Salvador. A tarde estava agradável, e Pedro, que ainda sentia muito do seu antigo amor por barcos de pesca, propôs que se fizessem ao mar e atirassem as redes. Todos se prontificaram a seguir do exemplo. Estavam necessitados de alimento e de roupa, o que seria suprido com os resultados de uma bem-sucedida noite de pesca. Assim, se afastaram dos botes, mas nada apanharam. Toda a noite labutaram, mas sem resultado. Durante fatigantes horas, falaram sobre o Senhor ausente e relembraram os admiráveis acontecimentos que presenciaram em seu ministério à beira-mar. Interrogaram-se quanto ao próprio futuro e se entristeceram ante as perspectivas. Todo esse tempo, um solitário observador na praia os acompanhava com a vista, ao passo que ele próprio se achava invisível. Por fim, raiou a manhã. O barco estava apenas a pouca distância da terra, e os discípulos viram de pé na praia um estranho que os abordou com a pergunta: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Quando responderam não, ele lhes disse: Lançai a rede para a banda direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Logo, reconheceu o estranho e exclamou para Pedro: É o Senhor. Pedro ficou tão arrebatado, tão alegre, que em sua ansiedade se lançou à água e dentro em pouco se encontrou ao lado do mestre. Os outros discípulos
vieram no bote, puxando a rede com os peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. Estavam demasiado surpresos para perguntar de onde viera o fogo e a comida. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Pedro correu para a rede que ele lançara e ajudou os irmãos a arrastá-la para a praia. Depois de tudo pronto, Jesus convidou os discípulos para comer. Partiu o alimento e o dividiu entre eles, sendo conhecido e reconhecido por todos os 7. O milagre, feito na encosta da montanha para alimentar os 5.000, acudiu-lhes à memória. Mas estavam tomados de misterioso respeito e, em silêncio, contemplavam o Salvador ressurreto. Recordavam vivamente a cena junto ao mar, quando Jesus lhes ordenara que o seguissem. Lembraram-se de como, ao seu mando, se haviam feito ao mar alto e lançado a rede, e a pesca fora tão abundante que a enchera a ponto de romper-se. Então, Jesus os convidara a deixar os barcos de pesca e lhes prometera torná-los pescadores de homens. Fora para trazer-lhes esta cena lembrança que ele tornara a realizar o milagre. Seu ato era uma renovação da comissão confiada aos discípulos. Isso lhes mostrava que a morte de seu mestre não lhes diminuíra a obrigação para com a obra que lhes designara. Embora houvessem de ser privados de sua companhia em pessoa e dos meios de subsistência providos por sua antiga ocupação, o Salvador ressuscitado cuidaria deles ainda. Enquanto estivessem fazendo sua obra, ele providenciaria quanto às necessidades. E Jesus tinha um desígnio em ordenar-lhes que deitassem a rede do lado direito do barco. Daquele lado estava ele na praia. Era o lado da fé. Se trabalhassem em ligação com Jesus, combinando-se seu divino poder com o esforço humano deles, não deixariam de ter êxito. Jesus Cristo havia ressuscitado e aparecera aos seus discípulos diversas vezes. Eles permaneceram em Jerusalém até o final da celebração da Páscoa. Então, dirigiram-se para a Galiléia. Cristo havia marcado com eles um encontro ali, junto ao grande lago. Lago esse que fora palco de tantos milagres, de tantas maravilhas, de tantas lições preciosas compartilhadas entre eles. Ao chegarem à praia, tudo aquilo que os olhos viam lembrava aos discípulos a imagem de Jesus, os seus ensinos, as suas palavras, as suas obras. Durante os últimos dias, a sua vida havia se tornado muito difícil. Haviam passado por grande angústia. O seu coração fora tomado de muita incerteza. Mesmo agora, tendo Cristo já ressuscitado, o futuro parecia incerto. Eles haviam deixado todas as coisas para seguirem a Cristo. Abandonaram as redes de pesca, deixaram os barcos para dedicarem-se ao ministério daquele que acreditavam ser o Messias prometido. Mas tudo havia passado por uma tremenda sacudidura. Tudo havia mudado radicalmente. A incerteza, de algum modo, tomava conta do seu coração. Especialmente a tristeza quanto à sua própria vida, sua própria atitude, o seu próprio relacionamento com o Salvador. Eles amavam tanto o Mestre, haviam desejado tanto ser-lhe fiel em todos os momentos, mas falharam. Falharam horrivelmente. Será que Deus ainda tinha planos para eles? Naquele final de tarde, junto ao mar de Galiléia,
resolveram tomar o barco e as redes e voltar à sua antiga ocupação. Era um meio de prover recursos para suprir as suas necessidades e também um meio de retomarem a sua vida. Estavam até certo ponto inclinados a voltar para sua velha rotina, mas passaram a noite inteira no lago e não conseguiram apanhar nenhum peixe. A despeito de toda sua experiência e esforços, nenhum resultado obtiveram. Trabalharam duramente, de maneira cansativa, mas em vão. O dia estava já amanhecendo. Estavam cansados e desanimados. Mas eis que, aos primeiros clarões do dia, eles veem um estranho na praia. Esse estranho pergunta para eles: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? É surpreendente, queridos, que as palavras de Jesus não foram de condenação, de censura, de intimidação. As palavras de Jesus foram de preocupação. Assim é Jesus. Jesus se preocupa com você, com as suas necessidades, com seus problemas, com as suas carências. Jesus se preocupa com as nossas necessidades físicas, emocionais, sociais, espirituais. Jesus sabia tudo aquilo que eles estavam vivendo e experimentando. Jesus sabia que eles estavam cansados e com fome. E antes que eles dissessem qualquer palavra, Cristo já havia corrido à frente para suprir aquilo que eles necessitavam. Esse fato traz muita segurança ao meu coração. Jesus vai à frente. Antes que eu tenha consciência do que eu preciso, Jesus já proveu para mim. Jesus cuida de mim. Ele sabe de tudo aquilo que eu necessito muito mais do que eu mesmo. Eu não preciso ter medo. Assim como um pastor vai à frente do seu rebanho, provendo para ele lugar onde haja pasto verdejante, águas tranquilas, sombra agradável e tudo aquilo que as ovelhas precisam, Jesus também vai à nossa frente, provendo para todas as nossas carências. Nada que você precise, nada que você necessite, está aquém ou além da provisão e da misericórdia de Jesus. Jesus cuida de nós. Enquanto você está nos barcos da vida, lançando as redes, frustrado, porque todo esforço resulta somente em decepção, Cristo está te aguardando na praia, com pão fresquinho, ainda quentinho, e com peixe assado na hora para suprir-lhe as necessidades. Do que você precisa hoje? Qual a sua frustração? Qual a sua necessidade? Qual é o anseio da sua alma? Qual é o seu medo? Qual a sua busca? Jesus já proveu para você. Jesus foi na frente. Jesus já abriu as portas. Jesus já preparou a mesa. Jesus já proveu aquilo que você carece. Você não precisa viver o dia de hoje ansioso e com medo. Jesus se preocupa com você. Enquanto Jesus estava ali preparando uma refeição saborosa para os seus discípulos, ordenou a eles: lancem a rede do lado direito do barco. Jesus queria que eles vivessem um dia feliz, sem frustrações, sem decepções. Jesus estava do lado direito, e se eles lançassem as redes do lado em que estava Jesus, obteriam um bom resultado. Os discípulos obedecem a Cristo, e o milagre da pesca maravilhosa se repete. As redes
antes vazias, depois de uma noite trabalhosa, agora se enchem a ponto de romper-se. E os discípulos se lembram do primeiro chamado, do antigo chamado. Jesus diz para eles através desse ato: filhos, lembra de quando nós nos encontramos pela primeira vez? Lembra do chamado que um dia eu fiz para vocês? Esse chamado ainda está de pé. A vida de vocês não deve se resumir a pescar peixes no mar. Vocês não precisam voltar para a antiga vida. Eu ainda tenho sonhos para vocês. Eu ainda tenho planos para vocês. A respeito de decepções e desencontros, vocês não precisam viver desanimados. Ainda existe um futuro para vocês na minha obra. Era uma lição de restauração que Jesus estava apresentando para os seus naquela manhã. Estas palavras também se dirigem para nós no dia de hoje. A nossa vida vai passando, sabe? E de repente a gente faz um balanço e descobre que, a despeito de todas as nossas tentativas, de todos os nossos desejos, de todos os nossos planos, de toda a nossa vontade, a nossa vida não foi exatamente aquilo que a gente sonhou. A gente não fez exatamente aquilo que devia ter feito. Os resultados não foram tão promissores. Nós não somos tão bons como gostaríamos de ser. Nem sempre fomos tão fiéis como deveríamos ter sido. Na nossa limitação de visão, a gente olha para o passado, sente saudades e olha para frente e sente um certo desânimo, porque o futuro parece incerto, inseguro. Para muitos parece que o futuro desapareceu. Mas Jesus não desiste de nós. Não importa os nossos erros ou acertos, Jesus ainda nos ama. E ainda tem um plano para a nossa vida. Não importa se nós entristecemos o nosso Salvador ontem. Jesus ainda nos ama hoje. Ele ainda cuida de nós hoje. Ele ainda renova as suas bênçãos, as suas promessas e o seu chamado para nós hoje. E Jesus ainda tem um futuro para nós. Nós não precisamos nos desanimar e voltar para a velha rotina de vida, imaginando que tudo está perdido. Existe ainda um futuro bonito e glorioso que Jesus coloca à nossa frente. Filhos, vocês estão com fome? Vocês trabalharam a noite inteira, sem sucesso. Estão cansados. Tem alguma coisa para comer? Não se preocupem, porque eu estou junto de vocês. E mesmo que vocês não tenham apanhado nada, eu já estou provendo para suas necessidades. Não desanimem. Lancem as redes do lado direito do barco. E então, renovem a fé, renovem a esperança. Não deixe que a alegria, a fé, a perspectiva de futuro ao lado de Deus se esmoreça no seu coração. Deixa para trás o que passou. Graças a Deus, a vida não é feita de ontem. A vida é feita de hoje. E esse hoje se renove todos os dias. Que nesse dia, o abraço carinhoso de Jesus envolva você e renove a sua fé e a sua esperança. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.